Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, ontem ocupei a tribuna e aqui travamos, senadora Fátima, um diálogo através dos pronunciamentos e um debate muito importante acerca do que Vossa Excelência acaba de falar e que vem movendo o Brasil. Na realidade, não se trata apenas da prisão de uma pessoa inocente, que foi o ex-presidente Lula, e eu fiz um questionamento e continuo a fazer. Será que se o Lula não fosse o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, ele estaria preso? Será? É óbvio que não, é óbvio que não. Então, quando nós falamos da necessidade, por exemplo, de no dia de amanhã, o Supremo Tribunal Federal tratar de uma vez por todas dessa questão da Constituição brasileira, porque eu aprendi que não há jurisprudência, não pode haver interpretação diferenciada daquilo que literalmente fala o texto legal, que é o cumprimento, que ninguém pode ser considerado culpado antes, senador João Alberto, do trânsito em julgado. É isso que está em jogo. Então, o que está sendo cumprido hoje no Brasil não é um texto da Constituição, mas é uma interpretação que colide com o texto constitucional. Mas eu também tenho muita esperança, não por causa do presidente Lula, repito, porque esse é um problema muito mais amplo, que vai além do presidente Lula, porque coloca em xeque a própria ordem institucional no nosso país, o Estado de Direito e um Estado democrático. Obviamente que com o presidente Lula, desde a primeira hora, estão rasgando a Constituição. Condenado sem prova, que a Constituição também não permite, sem prova, cumpre uma pena sem que sequer tivesse o seu próprio processo em segunda instância concluído, porque ele ainda tinha prazos de recursos, enfim, lamentável, mas é aquilo que nós dizíamos, eles precisam manter a pauta, e a pauta nada mais é do que a privatização do sistema elétrico brasileiro. A pauta é dar por encerrado o debate sobre a reforma trabalhista, é aí que está, e eu vou falar sobre isso nesse instante. A pauta deles é privatizar, entregar a nossa Petrobras, retirar direito dos trabalhadores e preparar o terreno para a maior reforma, que seria a reforma previdenciária, que quer exigir nada mais, nada menos do que 49 anos de contribuição para os trabalhadores brasileiros. Mas, senador, aproveitando a chegada do senador Paim, e quero dizer que me assustei muito, senhores senadores e senhoras senadoras, quando li a notícia que foi publicada na imprensa, de uma decisão, uma portaria, uma norma que foi assinada, um despacho assinado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que, aliás, é um profissional competente, saído dos quadros do Senado Federal, vez que ele era consultor aqui do Senado Federal, e, com o voto dos senhores senadores e senadoras, ele hoje ocupa o cargo vitalício de ministro do Tribunal de Contas da União. Pois bem, senhores e senhoras senadoras, Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas, assinou na última terça-feira, dia 27, senador Paim, terça-feira, dia 27, um despacho, uma resolução, dando um prazo de 15 dias para o poder público se adaptar à nova legislação trabalhista no que diz respeito às empresas terceirizadas. E disse o seguinte: tem que deixar de pagar imediatamente em dobro para o pessoal que trabalha nos feriados. Também, também tem que deixar de pagar o adicional nas prorrogações do trabalho noturno. Veja, é essa a ordem do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Um prazo de 15 dias para o Poder Público Federal, se adaptar a essas regras, ou seja, pegam, senhoras senadoras e senhores senadores, pegam o trabalhador que menos ganha, aquele que trabalha para o serviço público através de uma empresa terceirizada, aquele que faz o serviço de limpeza, que faz os serviços gerais. Pois bem, o Tribunal de Contas se preocupa com isso.
se preocupa em dar 15 dias para que esses contratos sejam adaptados à nova regra trabalhista. E essa nova regra trabalhista nada mais faz do que tirar o direito dos trabalhadores. Olha o tempo em que nós estamos vivendo, olha o momento que nós estamos atravessando. É lamentável, porque, por outro lado, senhor presidente, essa reforma trabalhista foi aprovada aqui nessa casa, com os senadores tendo assinado um acordo com o presidente da República, está aqui, o acordo assinado pelos líderes da base governista, está aqui, a partir de um compromisso de Michel Temer em mudar a lei trabalhista, primeiro, através de vetos e da edição de uma medida provisória. Os vetos não aconteceram, está aqui, escrito e assinado, Michel Temer, escrito e assinado no dia 28 de junho de 2017, pois os senhores senadores e senadoras correram à tribuna para dizer isso. Vamos aprovar do jeito que está, mas essas impropriedades, elas serão corrigidas, porque o presidente vetará alguns pontos e outros serão modificados por medida provisória. Pois bem, a medida provisória chegou a ser editada para dar um ar de que eles estavam, pelo menos em parte, cumprindo o acordo. Editaram a medida provisória 808, mas nós já sabíamos que era para inglês ver. Essa medida provisória, ela caduca agora no dia 23 de abril, senadora Fátima, 23 de abril. Daqui a 13 dias, a medida provisória perde a validade. Não tem a comissão para analisar a medida provisória, não tem nem presidente, porque o presidente, senador Gladson Cameli, abriu mão da presidência e até agora a comissão não voltou a se reunir. Ou seja, o que eles querem é isso, é fazer com que o trabalhador trabalhe cada vez mais para ganhar cada vez menos. O próprio salário mínimo, eles baixaram esse ano o valor do salário mínimo em R$ 25,00, eles tiraram R$ 25,00 de cada salário mínimo de cada trabalhador. Mandaram uma proposta ano passado na LDO e foram paulatinamente diminuindo, R$ 25,00 a menos. E agora isso, o Tribunal de Contas vem, determina e dá um prazo de 15 dias para as instituições públicas federais adaptarem os contratos com empresas terceirizadas e deixarem de pagar uma série de direitos que os trabalhadores hoje têm esse direito e deixaram de pagar. Então, veja, é assim que eles querem atravessar essa crise. Aliás, crise do povo, porque não é crise para os banqueiros. Os balanços dos bancos são públicos e os bancos, a cada ano, têm aumentado, e eu concluo nesse minuto que Vossa Excelência me concede, agradecendo a prorrogação, e os bancos, a cada ano, têm aumentado os seus lucros, ou seja, enquanto os bancos aumentam os lucros, os trabalhadores sofrem isso, ou seja, aqueles que, na escala, trabalham nos feriados, deixarão de receber o adicional. Aliás, essas empresas terceirizadas estão livres para contratar, não mais como trabalhador de carteira assinada, mas para contratar como autônomo. Os autônomos, eles poderiam trabalhar para as empresas de forma exclusiva e contínua. E aí, pior ainda, porque nem carteira de trabalho assinada teriam e, portanto, nem direito a férias, nem direito a 13º, nem direito a descanso semanal remunerado. Mas também podem essas empresas contratar como intermitente, cujos trabalhadores ganharão por hora. E, ao final do mês, se não der o salário mínimo, não tem problema. Se não chegar ao valor do salário mínimo, não tem problema. O trabalhador brasileiro não mais receberá o salário mínimo. E mais, se quiser contribuir com a Previdência, vai ter que pagar a diferença do seu bolso. Porque a outra reforma que eles deixaram para votar depois das eleições, a outra reforma, a mensagem enviada pelo senhor Michel Temer estipula e determina 49 anos de contribuição para o trabalhador se aposentar. Enfim,
O que estão fazendo com o presidente Lula nada mais é do que uma tentativa de tirá-lo do páreo para continuar promovendo essas maldades contra o povo brasileiro e entregando o nosso patrimônio público ao capital estrangeiro. Muito obrigada, senador João Alberto, pela paciência e benevolência de Vossa Excelência.